Muito bem, meu querido. Estamos chegando ao tempo da nossa edificação. Continuamos expondo o Evangelho segundo João. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho segundo João. Hoje encerramos o capítulo 3. João, capítulo 3. Falaremos a partir do verso de número 22, querido. João 3, de 22 a 36. Passei um texto mais curto para o conjunto, e estudando o texto entendi que os versos 31 a 36 deveriam ser expostos a um só discurso de João Batista. Você vai ver que o verso 30 e 31, apesar da ruptura, são um só discurso, e é importante para nós ler assim o texto. Eu vou ler, peço que você acompanhe comigo, João 3, de 22 a 36, a Escritura nos diz assim: Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encerrado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda a respeito da purificação, e foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma, se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Vamos orar mais uma vez, queridos. Pai de amor, nós te louvamos pela tua palavra, pelo tempo de estudá-la, pela boa oportunidade de ler publicamente, reunir publicamente a igreja e cultuar o teu nome. Este momento é espiritual para nós, Pai. Temos a proclamação da tua vontade através da Escritura. E nós carecemos disso, Pai. Mas a nossa mente é corrupta por causa do pecado que ainda opera. Por isso precisamos, Pai, da iluminação do teu Santo Espírito para compreendermos, para amarmos a tua palavra, guardá-la no coração e não pecar contra ti, praticá-la e estarmos firmes sobre a rocha. Nos dá essa graça, Pai. Nos ajuda a entender o propósito do Senhor em nós. Nos faz isto através da tua palavra. Nos conduz ao conhecimento do Santo. Louvamos ainda, Senhor, pelos dízimos e ofertas alçadas neste gasofilácio. Que eles sejam usados para a glória do Senhor. Que pessoas ouçam do teu evangelho. Que a obra do Senhor seja mantida, os missionários no campo sustentados e a tua glória encha a terra através da nossa fidelidade nos dízimos e ofertas. Louvamos o teu nome e oramos em Cristo Jesus. Amém.
Meu querido irmão, queria brincar um pouquinho de complete contigo nessa noite. Já brincou de complete? Queria que você respondesse a si mesmo uma pergunta. E a resposta dessa pergunta é bastante importante para você avaliar a sua vida, pensar sobre como anda teu compromisso com Cristo, a tua vida com a família. E você não vai registrar essa resposta em nenhum lugar. Importa tão somente a sua sinceridade com Deus. Minha pergunta para você é bem simples. Responda para si. Quem você é e o que você faz? A primeira resposta é a verdadeira, tá bom? Normalmente, no teu coração, você vai dar uma resposta e depois pensar e falar, não, na verdade. Mas aquela resposta pronta, normalmente, é a verdadeira. Quem você é? O que você faz? Eu sou a doutora Juliana Massarelli, professora, mãe do Gabriel. Meu nome é Cleógenes, esposo da Rose. Eu sou dono de uma empresa multimilionária. Esse é sonhador, né? Meu irmão, pense como nós tantas vezes nos identificamos, em quem nós somos e o que estamos fazendo, tantas vezes pelos nossos contextos e relacionamentos. Talvez eu pergunte, quem é você? Você fala, eu falaria, dependendo do lugar, o filho do Tiagão. Você conhece o filho do Tiagão? Você conhece o pai do pastor? Meu pai é o pai do pastor, mas lá em Lambari, eu sou o filho do Tiagão. O que é que você faz? Eu sou o pastor. Será que ser contador é a razão última da tua vida? Eu sou auxiliar administrativo. Sabe aquele negócio? Eu sou secretária. E aí parece tantas vezes que ouvir alguém dizendo eu sou missionário para o campo das Filipinas. Uau, glória a Deus, que vida maravilhosa. Ser secretária do escritório de contabilidade Gomes Ribeiro, ou só Ribeiro, né? Ribeiro Contabilidade. Fazendo merchan aqui já, né? Fazem a nossa contabilidade. Algumas coisas, meu irmão, perceba que parece que são de um grau menor. Parece que algumas pessoas são, assim, tão excelsas no seu ser. Parece que algumas pessoas têm características assim tão mais espirituais. E o que elas fazem é tão mais glorioso. Não, mas eu sou estudante. Meu irmão, que desgraça! O que você é assim, a sua vida se resume a estudante. Tomara que você zere a prova também. Nós queremos pensar, irmãos, sobre como a nossa identidade em Cristo e sobre como o propósito das nossas vidas precisa ser moldado pelo Deus que nos chamou e nos delegou. A gente precisa repensar um tanto sobre como nós lemos a nossa vida e nós entendemos a famosa pergunta de o que estamos fazendo aqui. Parece chamada de programa de extraterrestre, né? De onde viemos, para onde vamos, o que fazemos aqui. Você precisa responder essa questão, meu irmão. Filósofos, desde o princípio da humanidade, se perguntam. Ai, pastor, eu nem gosto de filosofia. Mal sabe você que você vive o que os filósofos pensam, viu? A pós-modernidade é ditada pelos filósofos. E nós estamos aí bebendo da fonte deles sem saber. Quem é você e o que é que você faz? Quero tratar contigo essa noite, meu irmão, sobre o propósito da vida cristã. O propósito da vida de um cristão. Como entender qual é o meu propósito de vida. Nós não queremos chegar a uma resposta simplista do tipo, ai, meu propósito de vida é glorificar a Deus. Ai, meu Deus, botou tudo dentro desse leque. Botou tudo no pacote. Morra para a glória de Deus. Também glorifica a Deus. Não é sobre isso necessariamente que nós estamos falando. Mas talvez nós não chegaremos a uma resposta específica também, como o seu propósito de vida é salvar as rãs amarelas em extinção na Amazônia. Mas nós podemos ter claras diretrizes de o que Deus espera de uma secretária do contador. O que Deus espera de um estudante. O que Deus espera
de uma mulher viúva. O que Deus espera de um pai de filhos que já se foram e agora não sabe mais o que fazer da vida. Nós precisamos ajustar o norte, pôr o nosso coração no lugar certo, entender quem somos, o que fazemos, e por isso falaremos esta noite sobre o propósito da vida de um cristão. Meu querido, o texto continua nos narrando um tanto sobre a vida de Jesus. João, o evangelista, continua cumprindo o seu propósito, que é registrar as coisas que Cristo fez para que vocês creiam que Ele é o Filho de Deus. João 20, versos 30 a 31, falam sobre esse propósito do livro. E a essa altura, o evangelista João nos registra uma partida do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não está mais naquela narrativa, mas ele vai com seus discípulos para a terra da Judeia para se envolver com o ensino e batismo. João nos mostra agora uma mudança de cenário, por isso uma cena muito diferente agora acontecendo. Jesus está na terra da Judeia e João estava próximo dali. João Batista ainda não havia sido encerrado. A ideia aqui é de encarcerado. Lendo os outros evangelhos, você vai ver que João Batista foi preso, permaneceu um tempo preso, e depois ele até vai mandar consultar Jesus para ter certeza que Jesus é o Cristo, e ao fim João Batista tem a sua cabeça servida numa bandeja de prata solicitada pela filha do rei. E nós queremos só assim aposentar com uma herança gorda, né? Não pensamos nessa parte da vida cristã, mas este assunto para outro dia, que a sua cabeça não seja servida, meu irmão. João Batista, ainda não preso, ainda livre, segue cumprindo seu ministério. João Batista é a voz que clama no deserto, é aquele que prepara, que endireita o caminho para a chegada do Senhor Jesus. E ainda Cristo já tendo chegado, João continua agindo como um grande luzeiro que aponta o Messias. E nesse contexto, Jesus batizando em uma região, João Batista continuando seu ministério em outra região, surge então uma contenda. Alguns vão procurar João e vão dizer, olha, nós temos um problema com a purificação. Por que purificação? Como já disse, meu irmão, em outros sermões, também na nossa EBD, os catecúmenos ouviram sobre isso na última semana. Água para purificação não é novidade. O Antigo Testamento todo usa água para purificação. Haviam diversos ritos judaicos de lavagem cerimonial com água aspergida. É comum ver isso. É tranquilo para o judeu entender uma lavagem cerimonial como esta. Mas qual é a questão? Um homem judeu procura os discípulos de João Batista e diz, olha, Senhor Jesus, aquele tal que João vinha anunciando, está batizando. Olha como é curiosa a fala do verso 26. Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, o qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. Irmão, essa frase é mais ou menos num tom de: o mercado da esquina está vendendo banana mais barato, nós vamos perder os clientes. Olha o tom do que eles estão dizendo. João, quem deu testemunho deste outro que está batizando foi você. Quem anunciou este outro foi você. E você, João, batizou esse tal de Yeshua. E agora ele está lá tomando seu lugar. Ele está lá batizando as pessoas. Veja, meu irmão, eles estão um tanto preocupados. O texto grego nos dá um tom de indignação nas palavras escolhidas, dizendo, quase como que uma briga da quinta série. Vai deixar João? Vai deixar ele roubar os seus seguidores? Falar disso num contexto de redes sociais é engraçado, né? Jesus tem mais seguidores do que João. E os discípulos estão fazendo uma campanha na página de fã-clube para levantar a moral de João Batista.
Meu irmão, a resposta de João é importantíssima para nós. E ela vai começar a delinear nosso propósito. Vai começar a explicar um tanto de o que é a vida cristã em relação ao Senhor Jesus. João Batista, no verso 27, vai dizer: ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. João está respondendo os seus discípulos dizendo: vocês julgam que eu tenho algo para dar, mas eu não tenho nada, porque o que eu tenho, recebi. João está dizendo que a sua pregação, o batismo que ele operava, o chamado de Deus para ele não era um fim em si mesmo. João não era o alvo dessas coisas. João não era a razão da pregação. Pelo contrário, ele havia sido delegado por Deus. João é alguém que foi enviado. Ele é o mensageiro. E o objetivo final é que a mensagem seja entregue e então Cristo seja conhecido. Os discípulos estão preocupados porque a mensagem se tornou mais importante do que o mensageiro. E João está dizendo: mas é isso. João repete a eles: eu já lhes tinha avisado, eu não sou o Cristo. João não é aquele que deve ser louvado. O chamado Batista não é quem deve ser seguido, mas ele foi enviado como precursor do nosso Senhor Jesus. João começa a explicar que ele está sim cumprindo a sua tarefa, que o objetivo é sim que Cristo seja superior a ele. E o fato de seus discípulos dizerem: Jesus tem mais seguidores do que você, todos estão indo atrás dele, é quase como João ouvir: está dando certo o teu ministério, você está cumprindo o que deveria fazer. Olha que curioso o verso 29, meu irmão. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo que está presente e o escuta se alegra muito por causa da voz do noivo. Esse é o contexto de um casamento judaico. Pense aí na cena de a noiva sendo preparada, amparada pela família e os amigos do noivo junto como guardiões da noiva. A noiva vai se adornar nos seus aposentos. Leia Apocalipse 21. A igreja adornada para Cristo. A igreja está se preparando para a noite de núpcias. E quando se ouve a voz do noivo chegando, o casamento já consumado e o noivo vindo receber aquilo que lhe é próprio, a sua noiva, um amigo do noivo, quando o vê chegar, se alegra. João Batista está dizendo: eu estou cuidando da noiva de Cristo até que ele chegue. Eu estou cuidando do rebanho do Senhor até que ele venha. E quando eu ouço a voz de Cristo, eu me alegro que ele vem chegando. Eu me alegro que ele veio receber a sua noiva. E pense, meu irmão, no absurdo do contrário. Talvez na nossa cultura um dos padrinhos de casamento, olhando e pensando que o noivo está atrasado para o casamento, e pensando: tomara que ele não venha, que aí eu vou ficar com a noiva. Você consegue pensar nesse absurdo? É essa a cena. João Batista é o amigo do noivo. Na nossa cultura, o equivalente é: João Batista é o padrinho do casamento. E ele está lá amparando toda a cerimônia de casamento e torcendo: tomara que o noivo não venha. É isso que os discípulos pensam. E João está dizendo: a chegada do noivo para mim é motivo de alegria. Eu não sou o centro. O casamento dá uma ilustração muito boa para isso. Irmãs, queridas irmãs, pode ir de branco no casamento? Alguém diz: jamais. Pode ir de preto no casamento? Você não deve ser confundida com a noiva. Essa é a dica da cultura. A única pessoa vestida de branco no casamento é aquela que é o centro do casamento. Culturalmente, meu irmão. É aquela que está lá para que, sem ela, o casamento não aconteça.
E você, querida, indo de branco ao casamento, com um longo vestido branco de pérolas, alguém vai olhar e vai dizer, ela quer tomar o lugar da noiva. João Batista está dizendo isso. Ele não é o centro. Ele não é o objetivo. A festa não está preparada para ele. Pelo contrário, ele é aquele que ajuda a preparar a festa para que Cristo venha receber a sua noiva. É essa a fala de João, meu irmão. E olha que fantástico João nos diz, pois esta alegria já se cumpriu em mim. João, meu irmão, é alguém alegre. Ele não está triste porque, o noivo chegou e eu não vou poder usurpar da noiva que não é minha. Ele está feliz. A conquista de Cristo é o seu ministério concluído. O Filho do Homem inaugurando o seu reino sobre a terra é a satisfação de João Batista. É para isso que ele veio. E João está dizendo, essa alegria já se cumpriu, eu já fiz o que me era determinado, o Filho do Homem está aqui, eu aplainei o seu caminho, agora ele está batizando, eis que é chegado o Cordeiro de Deus. João está feliz e satisfeito, meu irmão. E para pôr a tampa no caixão dos seus discípulos, ele vai dizer, e é isso aí mesmo, todos estão afluindo para lá, é isso aí mesmo. Ele tem ficado mais famoso que eu, ainda bem, porque o que convém é que ele cresça e que eu diminua. O objetivo é esse aí mesmo, é pôr ele em evidência e que eu fique cada vez menorzinho. Menorzinho como um bom mineiro. Deixe-me trazer esse texto para um pouco mais perto, querido. Você pode dizer como João Batista, esta alegria se cumpriu em mim. Você entende que a sua vida é para glorificar o Senhor, evidenciar a Cristo. E se Cristo está em evidência, você pode dizer, obrigado porque eu estou fazendo certo. Ou será que nós estamos como a criança chata, que não é aniversário dela, e ela quer soprar a vela do bolo? Você entende, meu irmão, a figura de linguagem? Será que nós olhamos para aquilo que Cristo deu, e nós não estamos assim insatisfeitos, porque eu deveria estar um pouco mais no centro das coisas, e Jesus está tomando muito a minha vida, e não sobra espaço para mim. A grande preocupação, meu irmão, que esse texto nos aponta, é justamente a nossa luta para usurpar a glória de Cristo. Nós tantas vezes ficamos indignados, porque a gente queria que o parabéns fosse para mim. Eu queria que toda festa de casamento, que as pessoas me parabenizassem, porque afinal fui eu que fiz. Está vendo esse filho educado que passou na federal? Fui eu que fiz. Olha, meu irmão, você está vendo aqui, essa casa que a nossa família comprou? Eu vou morrer e eu estou deixando 3 casas de aluguel para os meus filhos. E fui eu que fiz. Não tem essa de Jesus que sustenta, não. Fui eu que fiz. Glória é minha. Não vem com essa conversa de servir a Deus no anonimato, não. Eu sirvo na igreja, e se o meu trabalho na igreja não for reconhecido, eu entrego o meu cargo, porque fui eu que fiz. Olha como eu sou rateiro, meu irmão. Tua filha diz, o papai é mais legal. E você se debate, porque o papai é mais legal. Ai da sua filha, do seu filho, se ele disser, o tio fulano é mais legal. Isso desencadeia um longo discurso de, fui eu que te carreguei por 9 meses. Porque essas coisas andam movidas pelo nosso coração, que quer ser o centro. Meu irmão, a nossa cultura não ajuda. A forma como o nosso contexto pensa, como o cidadão urbano vive, não nos ajuda. Nós estamos numa era em que
O que importa é você mesmo. Nós já somos até pós a era humanista, que centraliza o homem como a razão de todas as coisas. Hoje já nem existe razão. Mas ainda os resquícios continuam dizendo, o que importa é você. O que importa é você. Continuamos distorcendo textos bíblicos dizendo, você tem que se amar, senão você não é capaz de amar o próximo. Não. Você já se ama demais. Por isso você tem que amar o próximo. Nós continuamos nesse contexto humanista de que é tudo sobre eu. E se você traduzir para o inglês é me. Por isso que te chamam de mimizento. Você só fala eu. Uau, descobrimos uma expressão do português. Para de ser mimizento. O mundo não é sobre você, meu irmão. A tua vida não é sobre você, os teus filhos não são sobre você, o teu emprego não é sobre você, o teu dinheiro não é para você, você é um mordomo. Deus deu coisas aos teus cuidados para que você cultive os filhos que são do Senhor e Ele permitiu nascerem na tua casa. O dinheiro que pertence ao Senhor, todo o ouro e a prata, Ele delegou uma parte às suas mãos para que você o sirva dignamente. Para que você seja bom mordomo. Deus deu ovelhas às tuas mãos. Uau, que mistério! O pastor não é o pastor de toda a igreja. Temos presbíteros aqui. Temos um bom discipulado daqueles que têm dom de pastoreio e ensinam nos seus lares. Como você trata aqueles que precisam aprender do evangelho debaixo de você? Você vai andar enciumado porque alguém tomou os seus louros de aquele é meu filho na fé? Um plantou, o outro regou, o crescimento vem do Senhor. Essas coisas são de Deus. Tudo que você tem, meu irmão, é do Senhor. Mas eu não sou capaz de esvaziar aquele guarda-roupa entulhado para o bazar da SAF. Porque vai que eu preciso. Será que não tem um outro precisando? Será que não tem um Deus a ser glorificado com todas as roupas guardadas que você nunca mais vai usar? E doando a quem precisa, você possa brilhar a luz de Cristo dizendo, toma este presente, se vista e saiba que Deus é providente na sua vida. Eu estou aqui como um mensageiro do Senhor. Creia que eu te dar essas roupas é prova do amor de Cristo, porque Ele morreu por nós e agora Ele é bondoso. Meu irmão, nós precisamos pôr a nossa vida nos eixos com isso. Tem uma história muito curiosa. Daqui 10 anos você não vai se lembrar desse sermão, mas vai se lembrar dessa história. Ilustrações são assim. Eu ouvi um sermão há mais ou menos uns 7, 8 anos. Eu não lembro do sermão, eu lembro dessa história. É uma história bem famosa que fala sobre um jumentinho. Provavelmente você já ouviu. Conta a história que um jumentinho novinho, pense aí naquele cavalinho, aquele potro, um jumentinho. Um dia alguém vem apressadamente, toma ele pela sua rédea e o traz. E então um homem monta nele, ele fica um pouco sem entender o que está acontecendo e conduzem ele rumo às portas de uma cidade. Essa cidade é Jerusalém. E aquele jumentinho começa a perceber que ao seu redor, as pessoas estão aplaudindo ele. Uau, o jumentinho nem sabia que era tão querido assim. As pessoas, elas tiram as suas capas e elas estendem a capa para o jumentinho passar. Que incrível! As pessoas colhem folhas de palmeiras e põem todas elas no caminho, vão pavimentando o caminho para que o jumentinho entre na cidade de Jerusalém. E o jumentinho, nessa altura, está pensando, legal, eu nem sabia que eu era tão famoso. Meu TikTok deve estar bombando, o jumentinho pensava. E ele entra em Jerusalém, triunfante. Passados alguns dias, o jumentinho diz assim, quer saber? Vou lá em Jerusalém de novo, foi muito legal aquele dia. E o jumentinho começa a vir pelo caminho da cidade e as pessoas não olham para ele. Ele passa perto de alguns, ele relincha para outros, mas ninguém está muito preocupado com o jumentinho, ele está passando ali bem esquecido. Ninguém estendeu a capa. As pessoas não tiveram coragem de dar passagem para ele. O jumentinho passou despercebido.
e saiu magoado, porque ninguém havia notado ele. É que no outro dia ele vinha carregando Jesus. Pobre de nós, jumentinhos. Pobre de nós, meu irmão. Pobre pastor, pobre presbítero, aquele que pensa que o rebanho da igreja é seu. Pobre de nós, pobre de nós. Pobre de nós que pensamos que a glória e os aplausos são nossos. Satanás é que quer nos dissuadir com essas coisas. Satanás é que quer que você pense que você é uma pessoa cheia de direitos e que Deus é obrigado a servi-lo. Não, meu irmão. Nós somos chamados como João, enviados para pregar o evangelho de um reino superior, enviados para servir um Cristo grandioso. E servindo a Cristo, somos coparticipantes da sua glória. Nós andamos sobre as capas e as folhas. Com Cristo, meu irmão, nós somos triunfantes por causa dele. Nós somos vasos de barro sem valor e ele é o tesouro guardado em nós. E João Batista está nos mostrando que realmente, meu irmão, importa você fazer um bom trabalho com teu filho. Importa você ser um marido maravilhoso. Importa sim, na sua aula de EBD, você dar a melhor aula do mundo. Porque quem tem que ser aplaudido e glorificado por tudo que fazemos e tocamos é o Senhor. Neste ângulo, não existe trabalho menos cristão. Não existe trabalho menos glorioso. Grampear uma folha com zelo para que as páginas fiquem bem presas, ou distribuir um Novo Testamento traduzido no Timor-Leste, dá glória ao Senhor do mesmo jeito. Você foi chamado para glorificar o Senhor, evidenciar a Cristo, discipular outros, ensinando a todos os homens a conhecer e guardar as palavras ensinadas por Jesus. É isso que você faz. E você serve a Cristo, você ensina sobre Jesus, você brilha a glória do Senhor, às vezes no seu trabalho, às vezes na tua academia, às vezes na igreja. E onde quer que você está, teu propósito de vida não é ser pai, marido ou funcionário. Teu propósito de vida é ser um crente temente no Senhor Jesus, que proclama a sua palavra e evidencia Cristo. Como você vai evidenciar Cristo amanhã? Lá na sua casa, no seu trabalho, no teu contexto, como Cristo precisa ser exaltado lá, assim que a terra se enche da glória do Senhor. Como é que aquelas pessoas que estão contigo vão olhar e dizer: uau, Jesus é incrível mesmo. Como é que você vai conduzi-los a Cristo? É isso que você precisa pensar. Qual é a tua tarefa, o teu propósito? E meu irmão, se você entender isso, você poderá dizer como João: essa alegria se cumpriu em mim. A nossa alegria precisa ser fazer a vontade do Senhor. Nossa alegria precisa ser dar a glória devida ao nome dEle. Se fizermos isso, estaremos satisfeitos. Se por outro lado, nós buscarmos ser o centro do casamento, o grande jumentinho, se nós vivermos compromissados com nós mesmos, nunca, e eu te digo, nunca seremos felizes. Porque estamos sendo usados para um propósito para o qual não fomos feitos. Somos como martelos tentando derrubar uma árvore. Deus não te fez para isso. Deus não te fez para a glória, não te fez para o centro. Você viverá frustrado enquanto não entender que o seu papel é exaltar a Cristo e não se exaltar. Para de reclamar para a tua família. Para de murmurar sobre tudo quanto você não tem e tudo quanto os outros deveriam fazer e dizer sobre você. Passe a pensar sobre como as pessoas deveriam bendizer a Cristo, sobre como todo ser que respira deveria louvar ao Senhor e como a sua tarefa é levar outros a dar glória a Ele. É para isso que você está aqui. Aí sim você faz, meu irmão. Como empresário, como secretária, como estudante.
e, se Deus quiser, como missionário. Precisamos pensar naqueles que serão enviados, como ouvirão, senão há quem pregue. Meu irmão, Agostinho diz uma última coisa importante antes de eu passar para o restante do texto. Agostinho resume esta nossa perspectiva. Resume bem a ideia de João Batista. Eu queria que você cravasse essa frase no seu coração. Agostinho de Hipona diz assim: Senhor, fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não repousar em ti. Está inquieto, meu irmão? Está andando de um lado para o outro, pensando, o que eu faço da minha vida? O que eu faço da minha vida? Você precisa pôr o propósito dela no Senhor. E pensar em como você vai evidenciar a Cristo. Tantos meios são possíveis para cumprir essa tarefa. Afinal, meu irmão, no verso 31 em diante, nós aprenderemos não só sobre o chamado de Cristo para nós, o propósito de Cristo, mas João Batista vai continuar discursando sobre a superioridade de Cristo. Dos versos 31 a 36, agora João vai completar o seu discurso dizendo: Cristo é superior mesmo. Ele é superior? Sim, ele deve ser. Veja como ele nos diz a partir do verso 31. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. O primeiro argumento de João Batista para falar da superioridade de Cristo é dizer: ele tem uma procedência diferente. O Senhor Jesus deve mesmo ser glorificado porque ele vem de uma outra fonte, de um outro lugar. Ele vem das alturas e certamente está acima de todos. Por isso, qual a razão de andar tentando se equiparar a Deus? Nós somos terrenos e falamos das coisas da terra. Somente Cristo é sublime e pode ser exaltado. Ele está acima de todos, nos alerta João Batista. Olha como um segundo argumento de João, no verso 32, é falar sobre o testemunho, os ensinos de Cristo. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. O Senhor Jesus disse mais cedo: eu sou aquele que desceu dos céus. Ninguém subiu, ninguém conheceu aquilo que está acima, com exceção daquele que desceu dos céus, Cristo, o Senhor Jesus. Ele dá testemunho das coisas que viu e ouviu, porque ele desceu dos céus. Agora o verso 33 nos diz: quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. Irmãos, João está reafirmando aquilo que ouvimos nos últimos sermões. A única forma de chegar a Deus é por meio de Cristo. O único ensino autorizado na Escritura é o do Senhor Jesus. E veja como Cristo está nos apontando a glória de Deus por meio do seu testemunho e dos seus ensinos, para que você saiba que Deus é verdadeiro. Conduzir a sua vida a Cristo, buscar centralizar Cristo em tudo quanto você faz e ter o propósito da vida no Senhor Jesus te dará segurança e convicção de que Deus é verdadeiro. Não há outro lugar, não há outra perspectiva possível para conhecer a verdade de Deus. Tão somente aquele que foi enviado fala as palavras de Deus, porque Deus age livremente por meio do Filho. Ele não dá o Espírito em medida. Cristo não está limitado por qualquer coisa, mas ele fala da vontade de Deus. Veja, a superioridade de Cristo está na sua procedência, ele é do céu. Está no seu testemunho, o ensino dele testifica a verdade sobre Deus. A superioridade de Cristo está no amor de Deus manifesto. O verso 35 vai nos dizer: o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira
de Deus. É verdadeiro, meu irmão, um ensino bíblico de que todas as coisas foram sujeitadas a Ele, com exceção daquele que tudo sujeitou. A Trindade não está degladiando autoridade entre si, mas com exceção da Trindade, de Deus, todas as coisas estão submissas a Cristo. A razão disso é que o Pai ama o Filho. Amando o Filho, entregou todas as coisas nas mãos dele. É certo Cristo quando nos diz, toda a autoridade me foi dada. É certo o Salmo que é messiânico quando diz, ele terá todos os seus inimigos por estrado dos seus pés. É certo a promessa de Apocalipse que nos anuncia dizendo, ele vencerá a besta e Satanás, e ele triunfará por todos os tempos. É certa essa vitória, meu irmão. Todas as coisas estão subjugadas a ele, todas as coisas estão entregues a ele. E é por meio deste poder e autoridade divina que ele faz a nossa obra de salvação. E ele nos oferta a graça, de forma que quem tem o Filho tem a vida eterna. Pensa, meu irmão, não só o amigo do noivo. Falamos sobre isso em outros sermões. Nós somos irmãos caçulas de Cristo. Ele é o primogênito de muitos. Nós somos chamados amigos de Cristo. Somos servos de Cristo. Estamos apegados a Ele. E se Ele tem toda a autoridade, se sob Ele foram subjugadas todas as coisas, se como o profeta Ageu diz, Deus faz tremer a terra e traz para si todas as riquezas, se Ele detém todas essas coisas, nós estamos com Ele, o que nos faltará? O que nos faltará? Se o meu propósito é servir aquele que é dono de todas as coisas, quem vai impedir? Se eu preciso trabalhar, me formar, educar meus filhos, mudar do Brasil e pregar o Evangelho na Tailândia, quem impedirá o molde, a forma como Deus quer me usar para proclamar a sua glória? Ninguém, porque todas as coisas foram entregues nas mãos dele e não há autoridade maior do que o seu irmão mais velho, a quem você acessa em oração. E você pode falar com ele. E você pode falar com o pai, dizendo, pai, tem uns problemas para resolver. Por causa de Cristo, você pode atender o meu pedido? Todas as coisas estão subjugadas ao Filho, meu irmão. Pela fé nós temos o Filho. Pela fé nós temos a vida eterna. Pela fé nos foi dada a maior graça de todas. Mas o texto termina com uma dura repreensão, dizendo que aquele que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você lembra do texto da semana passada que diz que ele não veio julgar, mas veio salvar o mundo? Por que Cristo não precisa mandar ninguém para o inferno? Por que ele não veio para julgar? Porque já estão julgados. Porque eles não serão postos no futuro sob a ira de Deus. Já estão, e se não creem em Cristo, permanecem debaixo da ira de Deus. Você quer ser o jumentinho, meu irmão? Seja. Quer ser o centro de todas as coisas? Seja. Meu irmão, marido, chefe da casa, quer governar a casa com um pulso de ferro para que todos façam seus caprichos? Faça. Mas saiba que aquele que se mantém rebelde contra os propósitos de Deus não verá a vida. Quer desobedecer a palavra? Desobedeça. Quer se casar na impiedade? Se case. Quer morar em Cancún? Quer viver uma vida boa, farta e confortável? Quer fugir dos perigos dessa vida e não proclamar a Cristo porque dá muito trabalho, é cansativo e perigoso? Se mantenha infiel, mas você não conhecerá a vida.
O Senhor Jesus nos dá claros caminhos, meu irmão, da obediência e da desobediência, de viver para exaltar o Filho, ou de viver como aqueles que servem o próprio ventre, que vivem para satisfazer as vontades do seu próprio umbigo. Pare agora, meu irmão. Pare agora por um instante. Se ajeita no teu banco, estica a coluna e gasta aí 30 segundos da sua vida, pensando onde é que vai o seu dinheiro. Com o que é gasta a sua finança? Quais são os teus planos para o próximo ano? O que compõe a sua listinha de ano novo? Já é dezembro. Pensa agora, meu irmão, o que você está planejando para si? E me deixe te perguntar, onde está a superioridade de Cristo nisso? Ou será que você tem se posto no centro? Pare e pense, meu irmão, porque o Senhor não dará misericórdia eternamente. Virá o tempo de manifestar a ira justa de Deus. E todo aquele que não crê no Filho, que não vive no submisso propósito de exaltá-lo, permanecerá na ira de Deus. Terrível coisa é pensarmos na condenação do inferno. Meu irmão, afinal, reconheça a natureza celestial do teu Criador. Nós tantas vezes pensamos em sonhos, em propósitos, nos nossos dons e talentos e coisas que gostaríamos de fazer para a glória do Senhor. Mas nós olhamos e dissemos, Senhor, isso daria tanta glória ao Senhor, que pena que nós não temos recursos. Será, meu irmão? Tem um tal de João Petrecelli aí, conhece esse menino? Deixa eu te falar que mais me chacoalhou de cima embaixo e continua. Pensar que nossos queridos João e Tânia, seminaristas dessa igreja no passado, cuida do Leandro aí com a Ania aí, hein? É que o Leandro tem um joelho ruim e não vai pedalar tanto. O Leandro vai de skate, que vai em pezinho assim, ó. João e a Tânia, seminaristas dessa igreja, viram a necessidade de construir uma escola no Nepal para educar as crianças, livrá-las do tráfico sexual e pregar a palavra a elas. Mas como constrói uma escola no Nepal? Eu imagino que você seja que nem eu, meu irmão. A gente olha e fala, complicado, né? Vamos orar. Não é essa a frase. Complicado. Vamos orar. O João e a Tânia oraram enquanto pedalavam. João esteve aqui no nosso púlpito no final do ano passado contando sobre todos os caminhões, né, que passavam por eles. Talvez você lembre dessa parte da história. E meu irmão, amaram a obra, quiseram exaltar Cristo, viram uma boa oportunidade e um bom propósito de dar glória ao Senhor. E confiaram num Jesus que tem submissas a si todas as coisas. E se submeteram e se dispuseram a Deus. E pergunta para o Lucas como é que vai a escola. Ele esteve lá. Meu irmão, por que nós limitamos o Senhor? Por que nós tratamos Cristo como se Ele fosse terreno e humano como nós? Porque nós olhamos para o Senhor Jesus e nós não consideramos a pureza do conhecimento que vem de Cristo. E nós andamos procurando alguém que me ensine como lidar com os meus problemas. A procedência de Cristo é aquele que vem de todas, acima de todas as coisas. Ele é aquele que tem o puro conhecimento de Deus. E nós tratamos a Bíblia como um instrumento de domingo. E meu irmão, aqui reside a palavra da vida para estremecer a tua casa, pôr teus filhos em ordem e voltar a sua vida para o Senhor. E você dizer, vou abrir uma empresa para a glória de Deus. E eu digo, amém, meu irmão. E você dizer, eu vou pedir conta desse trabalho, porque ele não glorifica o Senhor. E eu, como teu pastor, vou dizer, amém, meu irmão. E você vai dizer, pastor, vamos junto na PMT ano que vem? Eu vou dizer, amém, meu irmão. Porque nós estamos aqui para fazer grande o nome de Cristo. E nós não deveríamos tratar Cristo como um Deus impotente, mas nós deveríamos nos submeter a Ele, permitir que Ele cresça através das nossas vidas, sermos instrumentos da sua glória, da forma como Ele quiser nos usar.
Não rebaixe Cristo, meu irmão. A superioridade dele é sobre todas as coisas. E João Batista diz, é por isso que ele é evidenciado. Não trate Cristo como alguém impotente para a salvação. Confie na soberania de Cristo para a salvação. Pregue o Evangelho, meu irmão. Anuncie o Redentor. Não são as suas palavras que convencerão ninguém. Não é a sua argumentação. Talvez você faça um argumento lindo na tua cabeça para convencer o espírita da sua família. Não serve. Não serve tantas vezes. Quem faz esta obra é Cristo. É Ele que governa sobre os corações e chama os homens à fé. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Então pregue. Então fale. Então anuncie. E o amor superior de Cristo será manifesto aos corações. Nós somos chamados a essa graça, meu irmão. Sermos usados pelo Senhor Jesus, exaltá-lo e dar a Ele a superioridade que é devida. Não ponha Cristo em pé de igualdade com outras coisas. Não pense na oração como uma das coisas que você faz para lidar com seus problemas. A oração é o caminho. A Bíblia é a verdade, não uma delas. Dê a Cristo a superioridade que lhe é devida. Exalte o Senhor Jesus através de tudo quanto você tocar. Ao final disso, meu irmão, tome uma decisão. Repense o que você anda fazendo. Para onde você vai governar a tua vida? Qual é o teu propósito para os próximos anos? Essa semana conheci Reverendo Tércio, indo para Romênia. 60 anos. Nasce o primeiro neto em fevereiro. Indo para Romênia. E ele não fala romeno, ele é do Espírito Santo. Do estado do Espírito Santo. O que você quer fazer da sua vida, meu irmão? Onde é que você vai pôr esse teu esforço? Onde você vai pôr o alvo? O que vai mover a sua vida? Viva uma vida para a glória do Senhor. E dedique todas as tuas ações, tudo quanto você tocar, para a glória do Senhor. Quero convidar o conjunto a se colocar à frente. Vamos cantar mais uma vez. Me convém diminuir. Quero convidar toda a igreja a se colocar de pé. Nós vamos orar antes de cantar.